Toda tosse crônica, inexplicada, aquela que persiste, que incomoda o paciente, que não melhora com nada, é do refluxo? É refluxo gastroesofágico? Essa é a pergunta que nós vamos responder no vídeo de hoje. Eu sou Carla Granja, estou aqui com meu irmão Fábio Teixeira. Nós somos do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo, do NAFAD, e essa é o desafio que eu estou fazendo para você nesse vídeo, Fábio. E aí? Carlinha, eu lembro da antiga pergunta nossa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a tosse que provocou o refluxo ou o refluxo provocou a tosse? Amigos, quando estamos diante de um paciente com tosse crônica, aquela tosse que persiste por mais que 8 semanas, a primeira abordagem é uma avaliação multidisciplinar. Nós temos que afastar inicialmente se o paciente tem alguma manifestação orofaríngea, otorrinolaringológica, se esse paciente está tendo alguma sinusite, alguma rinite, algum gotejamento posterior, se esse paciente está tendo algum evento alérgico, se o paciente está passando por alguma exposição alérgica, que isso é muito importante, alguma variação de temperatura, se esse paciente passou por algum evento recente de alguma virose. Esse paciente precisa também pensar junto a um pneumologista, se ele tem uma história prévia de alergia, se o paciente tem asma, se o paciente é um tabagista, se ele convive no meio de tabagismo. Estamos diante de um paciente com alguma outra droga associada, é um paciente que está com a polifarmácia. Será que esse paciente está utilizando alguma medicação que desencadeie uma tosse de repetição? Várias drogas cardiológicas podem fazer isso daí. Então, quando estamos com esse paciente, temos que observar com um olhar 360 graus, Carlos. E aí, afastado todos esses eventos, nós passamos a ter uma compreensão. Esse paciente tem ou não algum sintoma típico para a doença do refluxo. Caso esse paciente seja um obeso, faz parte de um paciente que usa álcool durante o final de semana, faz alimentações exacerbadas, esse é um paciente que tem regurgitação, que é um paciente que tem pirose, aumenta a possibilidade desse paciente ter uma correlação. Não quer dizer que o paciente seja a causa. O paciente pode ter doença do refluxo e ter um outro episódio, ter um outro evento que esteja provocando a tosse. Mas a tosse provocada pela doença do refluxo tem 2 principais mecanismos. Um é o reflexo, quando basta uma irritabilidade na parte distal do esôfago, desencadeia pelo hipotálamo um reflexo e o paciente permanece com a tosse. E muitas vezes ele deixa de ter agressão, mas o arco reflexo permanece. E você tem que atacar o arco reflexo. Outra hora, o paciente pode ter uma microaspiração e o paciente tenha, a partir daí, um evento de uma tosse desencadeada por uma irritação laringeia ou irritação brônquica. Mas ainda, Cal, esse paciente pode ter uma síndrome viral e essa síndrome viral, ele pode ter por ter uma alternância do ponto de vista embriológica, esse paciente pode ter um reflexo esofágico e o paciente mimetizar naquele exato momento uma doença do refluxo. Então, quando estamos diante de um paciente com tosse de curso prolongado e que suspeitamos de refluxo, a gente passa então ou tendo uma certeza maior, tendo uma possibilidade maior, fazer um teste terapêutico. Isso se faz durante pelo menos 12 semanas com IBP, mas quando precisamos fazer um diagnóstico, inicialmente passamos ao uso da endoscopia, não para um achado, porque boa parte desses pacientes, mais de 80%, não vai encontrar absolutamente nada, mas para a gente afastar outras lesões. Quando a gente tem uma necessidade de um estudo funcional, lançamos mão de uma impedância pH-metria. A impedância pH-metria, para poder saber se o paciente tem refluxo ácido, se é um refluxo pouco ácido, qual a ascendência desse refluxo e se nós temos, então, uma oportunidade de uma correlação sintomática entre o evento da tosse com o evento do refluxo. Feito isso, se nós tivermos essa abordagem, a chance
dele responder ao inibidor da bomba de próton é muito maior. Quando nós estamos do outro lado, um paciente que não tem evidência da doença do refluxo e dependemos apenas do IBP para nos direcionar, a chance de nós acertarmos é mínima. Não pelo paciente ser simplesmente refratário à doença do refluxo, mas pelo paciente não precisar de uma supressão ácida. É um outro mecanismo. E aí nós temos que ter uma noção muito mais que esse paciente precisa de uma modulação. Nós temos aí, Cal, uma possibilidade dentro dessa modulação. Os trabalhos mostram uma competição entre a gabapentina e a pregabalina como possibilidade inicial. A pregabalina nos oferece a possibilidade de começar com a dose mais leve e gradativamente podendo aumentar. A gabapentina você precisa de uma dose maior, você tem que ter uma atenção. Porém, ela tem uma ação também na junção esôfago-gástrica, e uma ação central. Então, para tosse exclusivamente, ela passa a ter uma pequena efetividade. Quando a gente passa a comparar com o baclofeno, para poder tentar impedir com que esse paciente tenha um reflexo, os trabalhos mostram que o efeito adverso do baclofeno frente à gabapentina ou à pregabalina, ele perde um efeito e fica para um efeito secundário. Quando a gente não pode usar uma dessas medicações, a gente pode também lançar mão de um tricíclico, pode lançar mão de um outro antidepressivo para poder melhorar a neurosensibilidade. Mas, principalmente, a gente tem que abordar esse paciente com a equipe multidisciplinar, porque nem toda tosse é da doença do refluxo e nem todo refluxo vai ser a causa de um evento de tosse, apesar dele estar presente naquele exato momento. Por isso, vale a pena você ter uma equipe que esteja ao seu lado, centrado no paciente para mudar a história de vida dele. Acompanhe o NAFAD, façam parte dessa nação da Neurogastro, espalhem esse vídeo, dê um like, vamos fazer com que nós estejamos sempre presentes e assine o sininho, porque com esse sininho, toda vez que a gente soltar um vídeo novo, nós vamos estar chegando próximo de ti.